Bem-vindos a mais um episódio do Dr. Renato Responde. No episódio de hoje nós vamos falar sobre como preencher a sua declaração do imposto de renda em apenas 15 minutos. É óbvio que esse tempo é apenas uma referência. Se você tiver com toda a documentação em mãos e você for rápido, se você tiver dificuldade para digitar, pode levar aí talvez uma hora, mas enfim, vamos preencher rapidinho com todas as informações sem ficar criando dúvida onde não tem. Vamos lá? Como fazer uma declaração de imposto de renda em 15 minutos? Primeiro, para fazer o imposto de renda para a Receita Federal, hoje em dia existem as opções de fazer totalmente online no aplicativo web, ou fazer da maneira tradicional já há muitos anos, que é baixar um programa gerador do imposto de renda e fazer a declaração no próprio computador, para depois remeter para a Receita Federal. Uma outra novidade que começou agora em 2016 é a possibilidade de salvar o rascunho online. Como que funciona isso? Você faz, seja pela web, seja pelo aplicativo, baixado no computador, e no final você salva um rascunho online. Aí você pode continuar a partir de qualquer outro computador a mesma declaração com todas as informações salvas, mesmo antes de enviar para a Receita Federal. Pois bem, vamos começar? Quem que é obrigado a entregar o imposto de renda em 2016? Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.123,91, quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil, qualquer pessoa que tenha vendido bens ou direitos com apuração do ganho de capital, qualquer pessoa que tenha praticado ou operado em bolsa de valores, mercadorias e futuro, qualquer pessoa que tem posse ou propriedade de bens acima de R$ 300 mil em 31 de dezembro de 2015, sendo que apenas uma pessoa é obrigada a fazer a declaração na família, fazendo constar esse bem acima de R$ 300 mil. Os demais não estão obrigados. Qualquer pessoa que passou a ser residente no Brasil e que em 31 de dezembro de 2015 estava residindo no Brasil, quem tem atividade rural que teve receita bruta superior a R$ 140 mil, e por fim, quem teve atividade rural com receita bruta acima de R$ 140 mil. Quais são os regimes de apuração do imposto de renda da pessoa física? O primeiro é o regime das deduções legais, pelo qual a pessoa vai fazendo o lançamento das suas rendas e dos seus gastos, e aqueles que são dedutíveis são descontados da base de cálculo, e no final acaba tendo um imposto de renda a pagar bem menor, ou o regime do desconto simplificado, pelo qual você apenas lança a sua receita, a sua renda, e automaticamente 20% é descontado da base de cálculo. É óbvio que o desconto simplificado ele é muito mais fácil de fazer, você não precisa ficar lançando todas as opções, todas as suas deduções, etc. Mas se você teve muito mais do que os 20% de gasto com médico, escola, etc., aí sim compensa fazer cada um dos lançamentos. Quais são os documentos necessários para fazer a declaração do imposto de renda em 15 minutos? Primeiro, o mais importante são os informes de rendimento, seja do seu empregador, do seu banco, da nota fiscal paulista, do INSS, não importa, são os vários informes de rendimento que você recebe, então junte todos antes de começar. Junte também os recibos de pagamentos que você fez, principalmente se você vai optar pelo regime das deduções legais. Então, pagamento de escola, pagamento de médico, de empregado doméstico, pensão alimentícia, filho, para um ex-cônjuge, a escritura ou o contrato de compra e venda de algum bem, um carro, um apartamento, uma casa, um terreno. Se está financiado, pega o extrato do último financiamento que foi pago em dezembro e do primeiro do ano em janeiro para poder comparar um com o outro. Extrato de nota fiscal paulista, extrato bancário, se você quiser fazer uma coisa muito bem apurada, enfim, todos os comprovantes e documentos fiscais que você acumulou ao longo do ano. Então, como fazer? Abrindo pela web, são menos telas. Várias telas que existem no programa, na web, elas são acumuladas em pequenas telas. Então, conforme eu for falando aqui das fichas do programa, você que está na web, pega aquela que é mais genérica. Enfim, é bastante intuitivo o nome que a Receita Federal colocou na web para juntar essas fichas. Vamos seguir pelo programa. Primeiro, identificação do contribuinte. Preencha todos os seus dados. Se você já entregou imposto de renda em outros anos, o programa importa essas informações se você quiser. É importante colocar a alteração de endereço e o recibo do ano passado, da última declaração que foi entregue. Ficha dos dependentes. Preencha apenas o nome daquelas pessoas que vão declarar o imposto de renda junto com você, normalmente um filho, um cônjuge. Na outra ficha, preencha os alimentandos. Se você paga pensão alimentícia para alguém, como um filho, um ex-cônjuge, preencha também nessa ficha dos alimentandos. Vamos para as fichas onde você começa efetivamente a declarar a renda, aquilo que você recebeu. A primeira é a dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. É aí que você vai lançar aquilo que você recebeu, por exemplo, de um empregador, que seja pessoa jurídica.
mesmo se você for sócio de uma empresa, é aí que você lança o Prolabore, enfim. Essa informação tem que constar no informe de rendimentos. Você vai transpor as informações do informe de rendimentos direto para o programa exatamente nos centavos. A Receita Federal recomenda que, se houver alguma divergência entre aquilo que você efetivamente recebeu e o seu informe de rendimentos, que você tente resolver isso com a empresa, e que, se a empresa não aceitar a alteração, que você faça a declaração que você entende correta e guarde os comprovantes que documentam que você recebeu aquilo que você está declarando. A próxima ficha é dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física ou do exterior. Essa tela foi modificada esse ano no programa. Agora ela tem duas abas. Na primeira aba você vai declarar aquilo que você recebeu de pessoa física e que você vai ter que declarar mês a mês o nome, o valor, o CPF e uma descrição do serviço ou daquilo que você fez. É muito trabalhoso, por isso que é recomendável que se use o programa do Carnê-Leão. O Carnê-Leão faz essas informações ao longo do ano e aí no final você poderia importar para esse campo. Se você preencheu o Carnê-Leão em 2015, então apenas importe as informações para cá, que ela já vem com todos os dados de quem te pagou, o CPF, a descrição, conforme você preencheu no programa ao longo do ano passado. Na segunda aba, aí ela é mais parecida com a que existia antigamente, você vai preencher se você recebeu aluguéis de pessoa física, se você recebeu recursos do exterior também, apenas o valor total mês a mês e assim por diante. A próxima ficha é dos rendimentos isentos e não tributáveis. Essa é uma ficha que as pessoas costumam usar muito, porque tudo que você lançar aqui não vai ser pago imposto de renda sobre isso. Só que é claro que a Receita Federal foca a maior parte dos recursos dela verificando se essas informações são verdadeiras. Então, muito cuidado em preencher essa ficha para não errar um centavo, senão você pode cair na malha fina, ser autuado e ainda pagar imposto de renda com multa, juros e todos os acréscimos legais. Leia cada um dos campos com muita atenção. Se você recebeu bolsa de estudos, seguro por morte ou por invalidez, se você foi demitido, preencha o campo da rescisão do contrato de trabalho com o valor das verbas rescisórias, se teve ganho de capital que não precisava ser declarado no programa específico, os lucros e dividendos recebidos de pessoa jurídica. Se você é sócio de empresa, você tem que lançar separado. O Prolabore é tributável, já foi lançado na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Aqui você vai lançar apenas o lucro e o dividendo, aquela parcela que é efetivamente isenta e que constou também do informe de rendimentos. Valores recebidos a título de aposentadoria, a título de pensão, caderneta de poupança, lucros e dividendos de empresa optante pelo Simples, doações, heranças, parte não tributável de atividade rural, o imposto de renda que foi compensado por ordem judicial. Tem também ainda um campo para o divórcio e separação, aquela metade que você recebe e que, ainda que não constasse na sua declaração antes, a partir dessa vai passar a constar. Então isso é o que justifica a entrada dos bens e direitos lá na outra ficha. Se você faz transporte de passageiro, até 40% pode ser lançado aqui também no isento e não tributável. Valor da restituição do imposto de renda que você recebeu ao longo de 2015, tem que lançar aqui porque a restituição de imposto de renda não é receita, é um valor que a Receita Federal está te devolvendo, mas que já era seu, nunca deveria ter saído do seu patrimônio. E outros. Esses outros eu uso, por exemplo, para os créditos da nota fiscal paulista que a gente tem aqui em São Paulo. Aquela parte dos créditos que são devolvidos da nota paulista entra aqui nos isentos e não tributáveis. A parte do sorteio é a próxima ficha, que são os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva na fonte. O que é isso? É todo aquele tipo de rendimento que você recebeu e que, pela lei, você não paga imposto de renda sobre ele nessa época aqui da sua declaração de ajuste anual, porque, para fins de fiscalização, a Receita optou por cobrar diretamente na fonte e é o único momento em que ele vai ser pago. Ele não é retido, ele é pago na fonte. Por exemplo, as aplicações financeiras ou o pagamento de prêmios e sorteios. E esse campo ele só deve ser preenchido se ele vier no seu informe de rendimentos, tá? Então copie exatamente como consta ali. Próxima ficha de rendimentos com exigibilidade suspensa. Isso só por ordem judicial, então só preenche esse campo se o seu advogado orientar dessa forma. Rendimentos recebidos acumuladamente é uma ficha que causa um pouco de dificuldade para entender, mas é simples. Se você tinha que receber uma determinada renda aos poucos, mês a mês, e por qualquer motivo isso foi para o judiciário e você recebeu tudo de uma vez só acumulado, você não vai pagar imposto de renda sobre tudo de uma vez só. Você vai fazer o cálculo para ver se, caso você tivesse recebido no momento correto, se isso seria isento
isento ou não, e aí você vai fazer um desconto. A fórmula é bastante complicada, eu recomendo que você consulte um advogado para fazer o cálculo correto do preenchimento desse campo, mas você só deve se preocupar com isso se você recebeu uma ação trabalhista ou uma indenização que envolvia algum tipo de renda, algum tipo de aluguel, por exemplo, lucros cessantes por atraso na entrega de um apartamento. Só preencha se você souber exatamente que esse é o seu caso. Na dúvida, consulte o advogado que cuidou da ação para você, que gerou essa indenização que você recebeu. Próxima ficha é imposto pago ou retido. Se você pagou carnê-leão ao longo do ano, é aqui que você vai preencher os valores que você pagou nos DARFs. Ou se você pagou imposto de renda em outro país e tem acordo de evitar a bitributação com o Brasil, é aqui que você vai preencher os valores que você pagou no outro país para que ele seja descontado do seu imposto de renda. No site da Receita Federal tem a lista dos países, quais são. No Perguntas e Respostas ou na ajuda do programa da Receita Federal tem a lista dos países. Aí nós chegamos na parte mais trabalhosa, onde vai demorar mais tempo para você preencher. Se você escolher o regime das deduções legais, você precisa preencher as suas despesas. É aqui que você vai preencher aquilo que você gastou com escola, seja sua ou de um dependente, aquilo que você pagou para médico, aquilo que você pagou para advogado que teve uma indenização paga naquele ano, se você gastou com hospital, com alguma clínica, se você pagou pensão alimentícia e também se você pagou contribuição previdenciária patronal porque você contratou uma empregada doméstica que recolhe para a Previdência. Você pode lançar aqui também os valores que você pagou para o INSS em razão do seu empregado doméstico. Você lança e isso vai ser descontado da sua base de cálculo. Aí, próxima ficha, doações efetuadas. Apenas se você quer declarar alguma doação que foi feita. Depois, bens e direitos. Essa é uma ficha que não costuma mudar muito de um ano para o outro. Você preenche ali se você tem uma casa, um apartamento, um carro. Se você recebeu alguma doação, coloque aqui também o valor, além de já ter colocado lá em cima nos rendimentos isentos e não tributáveis. E preste atenção, lance exatamente no código correto, mais adequado. Existe um campo que é para depósito em instituição bancária, que é qualquer tipo de conta corrente. Tem um outro campo que é para dinheiro em espécie, que aí é dinheiro realmente guardado em casa, o que é muito difícil hoje em dia. Tem um código para apartamento, outro para casa, outro para terreno e outro para construção e outro para benfeitoria. Então lance com bastante cuidado o valor correto. Carro, moto, caminhão, participação em sociedades em geral. Se você tem uma empresa, o código é o de participação em sociedades. O importante é você descrever com muito cuidado cada uma das informações, tá? Se você tem alguma coisa financiada, anote o valor total do bem. Na descrição escreva o valor que já foi pago, o valor que sobra de saldo e o valor das parcelas, para que você possa no futuro, numa eventual malha fina, se defender, trazer a documentação correta. Se tiver alguma dúvida, faça uma pesquisa, consulte um advogado. Próxima ficha, dívidas e ônus reais. Preencha aqui de acordo com o informe de rendimentos das instituições financeiras, se você tem dívida com o banco. Se você tem dívida com algum parente, lança como pessoa física. Se alguma empresa te emprestou dinheiro que não seja um banco, lança como empréstimo para pessoa jurídica. Ou, se não tiver uma descrição melhor, outras dívidas, que pode ser qualquer coisa que diminua o valor de algum bem ou alguma dívida que foi contraída por você. Certo? Essas são as fichas que eu queria explicar. Eu não vou falar de algumas fichas específicas, porque elas demandariam um episódio só sobre isso. Por exemplo, a ficha de espólio, para você preencher os dados do inventariante, as doações para partidos políticos, atividade rural, ganho de capital, valores em moeda estrangeira, renda variável, se você opera na bolsa, um day trader. Enfim, preencha tudo. Sempre que você tiver informe de rendimentos, preencha exatamente com todos os valores corretos, até o centavo, senão você vai cair na malha fina. E se a informação estiver divergente, preencha aquela que você tiver documento para comprovar. Não invente, não faça contas na calculadora e preencha os valores. Use os valores que efetivamente foram enviados para a Receita Federal. Salve e transmita pelo ReceitaNet. O programa vai fechar, vai abrir o ReceitaNet, vai ser enviado. E no final ele vai imprimir o comprovante, o recibo. É muito importante, depois de ter enviado, salvar 2 arquivos. Você vai salvar a cópia de segurança da sua declaração, se você precisar importar para o programa novamente no futuro. E você vai salvar um PDF ou vai imprimir direto na impressora mesmo a sua declaração completa e o recibo, o protocolo de entrega, tá? Feito isso, guarde e só ano que vem, agora que vamos falar de imposto de renda. Combinado? Se você gostou do episódio de hoje, comente embaixo do vídeo,
Entre no blog renatorosa.com, facebook.com/Dr. Renato Responde, entre no Twitter @RenatoXSL. Muito obrigado.